Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho. E eu sou Francisco Souza. E juntos nós vamos apresentar mais um vídeo do quadro Discutindo RPG. Nesse vídeo eu costumo falar a respeito de situações polêmicas, divertidas, intrigantes envolvendo RPG de mesa. E hoje nós vamos dar sequência ao vídeo anterior, onde nós falamos a respeito do manual de sobrevivência do narrador. Do que se trata mesmo, gente? Nós pegamos aqueles jogadores mais problemáticos que existem, juntamos tudinho numa lista, estamos discorrendo um por um, falando sobre os problemas que eles representam na mesa e como lidar, quais as melhores técnicas, as melhores metodologias, tá? Que nós devemos utilizar para poder trazer esses jogadores para o lado bom da força. Se você também tem dificuldade com seus jogadores e problemas na sua mesa de RPG, fica aqui, que depois da vinheta eu continuo. Então, você ainda está aqui comigo? Pois pega aí a pipoca, o refrigerante, que nós temos muita coisa legal para discutir hoje. No nosso último vídeo, nós falamos a respeito dos seguintes tipos de jogadores. Nós falamos sobre trapaceiro, narrador, empilhado e matar e a estrelinha. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu deixei o link no card, basta que você clique aqui em cima e vá lá dar uma olhadinha nos outros tipos de problemas que podem surgir ou que já surgiram na sua mesa. E algumas ideias legais, algumas técnicas para você lidar com esse tipo de problema. Sem mais delongas, vamos para os de hoje. Como lidar com o jogador diqueiro? O diqueiro. O diqueiro é aquele jogador que fica meio, sabe, um pé aqui na Terra, o outro no mundo da Alice, do País das Maravilhas. Traduzindo, ele pega coisas que ele ouviu em off, leva para o mundo do on. Ele pega coisas que ele ouviu em on, traz para o mundo do off. Ele fica fazendo aquele metajogo, sempre pegando dicas de um canto e do outro. Ele pega dicas até dos turnos onde ele não está e utiliza como informação para poder se dar bem no seu roleplay. E é claro que nós sabemos que isso não é legal, nem um pouco legal. Francisco? Começar. Como lidar com o diqueiro? O diqueiro também é aquele que gosta de pegar o turno do outro jogador, né? E acrescentar no seu turno. Quer dizer que o cara se ferrou com um personagem tal e ele simplesmente chega com esse personagem já com uma atitude diferente. Ou simplesmente eu pego lá e atiro na cabeça dele. Por quê? Porque eu sei que ele é mau. Mas como é que você sabe que ele é mau? Ele fez ação Nunca nem viu. Nunca viu o cara e já atirou no cara sem ação. Entendeu? Esse é o diqueiro. Cara, o diqueiro você tem que pegar pesado com ele. É um dos poucos que você tem que, como a maioria deles são, chamar pro lado, né? E conversar. Rapaz, tu tá muito Zé Ruelo. Vá lá, vá pro cantinho. Cara, para de pegar a dica do jogador. Não pode. Por quê? Porque atrapalha a diversão de todo mundo. Tu entendeu, seu bostinha? Vai jogar direito. Aí o cara pega e continua na merda. Aí o que tu faz? Tu pode isolar ele. Né? Quando for. Eu sei que é drástico. Eu sei que é complexo, complicado. Meu Deus, vou isolar o cara. Mas tu pode, se ele não se adapta, isolar ele ou colocar situações que ele não possa usar a dica. Ou você pode simplesmente dizer, cara, você não pode fazer isso porque não é dica, porque é dica. E acabou. E você força ele a fazer ações. Tem que ser drástico. Tem que ser cruel. Né? Eu, de certa forma, não gosto de botar boneco com diqueiros. Em minha opinião, se o cara usa dica, eu simplesmente olho para ele e digo, não é isso que aconteceu. Por quê? Porque você não sabe. E eu continuo narrando, ignorando a ação que ele fez. Fazendo até ele ter um prejuízo por ter dado aquela dica. Você pode fazer por ter usado a dica. Bota um momento que por ter usado aquela dica, talvez as pessoas pensem que ele é Deus. Que algumas pessoas queiram pegar ele e fazer sacrifício dele para poder adquirir os poderes.
que ele realmente agora tem que se livrar de uma situação complicada. Porque as pessoas ao redor querem simplesmente que ele dedica, ou que um rico milionário conhecido, overpower vilão, chegou para ele e disse, cara, tu vai trabalhar para mim, e agora ele não pode participar das aventuras, porque simplesmente ele tem que ficar dando dica. E se ele der a dica errada, o vilão vai matar ele. Tu pode ser drástico. Bom, primeira coisa que o jogador de Queiro precisa entender é que nem tudo que ele, jogador, sabe, o seu personagem sabe, né? Então, são duas entidades totalmente diferentes, o jogador e o personagem. Então, o que acontece no mundo do off, somente o jogador sabe. E o que acontece no mundo do on, somente o jogador sabe. O personagem sabe. E o narrador tem que deixar isso bem claro. O narrador não pode realmente permitir que dicas em off influenciem ações em on e vice-versa. Porque senão ele vai abrir um precedente muito perigoso para a sua campanha, tá? Eu sei que nem todas as pessoas, às vezes, fazem de propósito. Nós somos humanos, nós estamos ali assistindo o vídeo quer dizer, a sessão do nosso colega, a gente viu que ele se deu mal e que a gente está indo para o mesmo caminho, é até um ato de autorreflexo da pessoa, né, do ser humano como sobrevivente, de tentar utilizar aquela informação em benefício dele. E até certo ponto, a dica é uma forma de estratégia de roleplay. Mas que ele usa aquela dica de uma forma inteligente. Inteligente. Né? Uhum. Que ele possa usar aquela dica de forma assim, não, eu posso ter escutado de alguém, não, ou ele procurar que alguém dê essa dica para ele durante a aventura. Me dá um teste de empatia para eu sentir se tem algo de estranho com essa pessoa. Ô, narrador, eu posso fazer um teste de observação para ver se eu vejo alguma criatura, já que eu vi no turno do meu colega. Ou ele já se preparar. Será que eu posso procurar informações sobre o vilão? Sobre aquele personagem, antes de se encontrar com o personagem e ter que dar um tiro na cabeça dele? Né? Não fazer como o caso que um colega citou no vídeo, né? Que citou numa roleplay, que o cara tava indo no caminho, aí ele tinha assistido o turno do colega e sabia que tinha algumas pessoas escondidas, aguardando ele numa tocaia. Aí ele disse, narrador, eu saio e eu atiro. Por quê? Não, eu quero só testar, praticar. Pô, cara, tá na cara que tu tá usando dica. Pelo menos saiba utilizar a estratégia de jogo de forma inteligente. Se você souber fazer de forma inteligente, o narrador não vai poder dizer nada e nem os outros colegas de mesa. Né? Estraga a diversão, né? Esse negócio de diqueiro estraga a diversão. Demais. O bom é você interpretar a situação. Às vezes você não se segura, certo? E a dica escapa. Às vezes você não se segura e a dica escapa. Mas você tem que se policiar, jogador, para que isso não aconteça. Você está atrapalhando o desenvolver da campanha. Ah, mas todo mundo ouviu, todo mundo viu. Às vezes o cara está no celular, nem viu o turno do outro. Às vezes o cara saiu para ir no banheiro. Às vezes o cara está pensando em outra coisa, nem prestou atenção. Ai, que lindo, passando tocando. E aí o que acontece? Você acabou de dar uma dica, tá? E os piores, né? Que é aqueles que vão ler o livro para saber o cenário, para roubar informações, não é nem que ele ouviu do turno do colega, ele faz pesquisa, trabalho extra em casa. Ele é tão diqueiro que ele vai. Se ele sabe que você está narrando o livro tal, ele compra o livro para ele poder descobrir a história já pronta, só para poder fazer dica, tá? Dar dica, ou usar dica. Então, cara, por favor, se você não confia na sua capacidade, no seu discernimento de se livrar de qualquer situação proposta pelo narrador durante uma campanha de RPG, e você precisa ler o livro com antecedência, fazer pesquisa, talvez RPG não seja para você, não é? Fugindo um pouco da teoria, pode voltar a tela para mim, né? Se caso você não tiver lá. Uhum. Eu anotei umas coisas aqui. Tem, por exemplo, na minha narrativa, para evitar esse tipo de dica, porque tem narrador que força os PCs a assistir o turno de todo mundo. Narrador que é aquele narrador brilhante, né? Aquele narrador que quer brilhar. Quer que todo mundo veja o espetáculo. Quer que todo mundo veja. Ó, veja como a minha história está desenrolando. Eu não forço ninguém a assistir os turnos dos outros. Tem narrador que força. Seria bom você
narrador que gosta de fazer esse tipo de coisa, deixar as pessoas realmente no celular. Deixa ele no celular. O turno não é dele. Não, o turno não é dele, é Uma informação melhor. ele não vai poder Entendeu? usar. É informação que ele não pode utilizar. Então, é bom, como eu gosto, eu não reclamo quando alguém está usando o celular, quando alguém está jogando um joguinho online, a não ser que esteja no turno dele. Aí é sacanagem. Aí se não tiver no turno, tudo bem. Outra coisa que eu queria dizer é porque também tem narradores que dão demais. Por exemplo, tem narradores que contam o que o NPC está pensando, como o NPC é costumeiro agir, como o NPC fez aquela combate com aquela divindade anteriormente, e não quer que tu use essas dicas. Ah, ele matou usando uma faca espectral do que foi forjada no vulcão do dragão Canecal. Aí o que acontece? Aí, eu vou atrás do dragão Canecal. Não, você não pode fazer, que você não tem essas informações. Não, você não. O Não erro tem o já do é, Canecal. já é seu, narrador. Você deu informações que não deveria ter dado. Deu munição Deu para munição para usarem contra você. É. Veja se você não está dando informação demais. Agora, se caso tem no livro a história, você pode modificar esta história. Mas deixar bem claro, antes, no contrato social, Que você não vai de que seguir você todos não vai os respeitar pontos e 100% o vírgulas. livro. Você pode dizer, olha, os meus Minotauros de Arthur não têm medo de altura. Né? Ou dar o privilégio de poder mudar qualquer característica de raças e dando a justificativa. É que eu não quero narrar a mesma coisa o tempo todo. Se você narra um Arthur 20 anos, mudar isso daí pode dar uma diferença gigantesca na sua Que é narrativa. altamente indicado. Era só isso que eu queria dizer. Pois bem, então como você vai lidar, né? O Júnior já deu inúmeras ideias, mas eu queria acrescentar algumas coisinhas também. Seja firme, tá? Se ele quer utilizar Seja macho. informações, se ele quer utilizar O fêmea. Se ele quer utilizar Power girl. informações que ele não possui, diga mesmo, ó, seu personagem não tem acesso a essa informação. Ah, mas se eu fizer um teste, não existe teste para adivinhar o tempo, o futuro, você não é Deus, você não é onisciente, não tem como. Se for uma bobagemzinha, coisinha sem importância que realmente ele poderia deduzir, permita o teste, deixe que os dados resolvam, tá? Mas sempre que possível coíba a técnica da dica, porque senão o cara vai começar a achar que ele pode utilizar esse recurso toda a vida que for necessário. Se facilitar. Tá? Então, se facilitar, já viu como é. E não funcionando, aí você chama o cara em particular e Não, diz. e pode virar uma febre, né? Pense. Ele tá usando dica, eu também vou usar dica. Aí o outro vai usar. Não, que a mesa inteira tá usando dica e todo mundo vai usar todo mundo jogando modo Deus. Pronto. Onisciente. Onisciente, aí narrador mais pra quê, né? Não precisa mais do narrador. Então você pega um livro pra embaixo e vai pra casa. Eu até imaginei uma campanha a qual você era obrigado a usar dica. Que coisa, hein? Todo mundo tinha É o sabedoria. Dele aqui fervilhando, viu, Não. gente? A gente na mesa da RPG é que paga depois. Não, imagine só a campanha em que você escuta, mesmo não estando no seu turno, o que os outros estão conversando. Como fosse uma divindade ou coisa desse jeito, como se tivesse uma divindade falando na tua cabeça. Outra Se maneira, caso não conseguir, tu pode usar isso, né? Como estratégia para poder. Pode, sim, claro. Já que eu não posso, vou com eles. Vou aceitar. Outra maneira é a maravilhosa, única, poderosa. Nós fizemos um vídeo, foi 3 vídeos, gente, falando só sobre ela. A regra de ouro, né? Deixa ele seguir a dica e modifique o encontro aleatório. Faça ele dar com os burros na água. Ele está pensando que os 3 caras estão lá, mas os caras já foram embora. Agora tem um monstro lá guardando ele. Crie situações difíceis para ele perceber o quê? Que as linhas de tempo não necessariamente são as mesmas. E o que aconteceu com o amigo dele não necessariamente vai acontecer com ele. Use a criatividade, sabe por quê? Porque muitas vezes, gente, esse cara, ele é diqueiro, mas ele é um grande jogador, né? Ele é um bom jogador. Então, às vezes, ele só está mal acostumado a usar dicas, ele está mal acostumado porque ele joga muito videogame, então ele acha que é só resetar a fase e começar tudo de novo. Mostre para ele que o RPG é diferente. Não é como o videogame que você reseta a fase ou segue de onde o seu colega
parou, tá? Inove, surpreenda, chame para conversar com firmeza e educação, é claro, né? Firmeza não precisa ser sinônimo de grosseria, tá, pessoal? Mais alguma coisa, gente? Não, Vamos dar sequência? com Então, vamos dar certeza. para o nosso segundo tipo. Como lidar com o jogador? Omício. O jogador omisso, tá? Ele é diferente do jogador trapaceiro, que a gente viu no primeiro vídeo, né? O trapaceiro, ele rouba conscientemente e ativamente. O omisso, ele é desonesto de forma passiva, tá? Ele é aquele cara que ele tem informações que são importantes para o narrador e ele não dá. O narrador não tem memória idética, né, gente? Ele não é obrigado a lembrar de tudo, claro. Às vezes ele esquece de uma desvantagem que você tem, ele esquece de um poder que você tem. Então, é dever do jogador nessas situações lembrar: ei, narrador, eu não posso passar isso aqui não, eu tenho medo de altura, cadê meu teste? Ei, narrador, me dei mal, eu tenho medo de escuro. Então, essa é o dever como jogador, um jogador decente, um jogador honesto, compartilhar isso com o seu narrador. Quando você sabe que o narrador esqueceu e você se faz de besta, você está sendo um jogador omisso, aquele que só lembra. Mas é engraçado que o jogador omisso, quando é do interesse dele, ele lembra, mas quando não é do interesse dele, ele não lembra. E aí, Francisco, como é que a gente lida com esse tipo de jogador, hein? Invocado. Você viu eu falando muitas vezes aqui que eu não me incomodo muito com jogador estrela, com jogador matar e pilhar, com diqueiro, mas esse eu me incomodo muito. Esse é um tipo de narrador para mim, ou jogador, que, por favor, ele está jogando uma campanha, está representando, e dá um jeito de não avisar para o narrador que ele tem medo de altura, eu acho isso sacanagem. Ele Grande comprou, desonestidade. ele comprou uma desvantagem. Ele comprou essa desvantagem. Ou ele não pode simplesmente chegar e deixar de ter medo de altura. Por favor, tá errado. E para lidar com esse tipo de, de jogador, eu costumo fazer duas alternativas. Uma, punir ele por ter esquecido em XP, que é o que a maioria dos manuais dizem que você deve fazer. Né? Outra coisa é simplesmente eu pedir ajuda aos que estão ao redor para me lembrarem da desvantagem dele, porque eu não sou o único. Né? Ou eu mesmo, simplesmente, que é o que eu mais faço, eu pego o meu caderninho e anoto não só a desvantagem dele, mas as desvantagens e habilidades que seja, né, tudo que seja preciso, PVs, porque o omisso também pode dizer que ele perdeu, ele já perdeu todos os pontos de vida, mas ele vai negar. Não, narrador, eu realmente, é como disse, não perdi nenhum ponto de vida. Ele se faz de mal entendido. Ou que as poções dele, ele ainda tem, já gastei 8 poções e a média do narrador nem percebeu que eu tenho somente 2. Né? Quer dizer, para evitar isso, eu anoto no papel. Jogador de D20 não tem problema com isso. Eles têm tabelas e tabelas. É mais para a guarda dos novos estilos de jogatina que mais usam. Que é simplesmente ficar anotando quantos PVs, situações que aconteceu com ele e tudo. Se você anotar tudinho, fica bem interessante. E você não tem como esquecer a desvantagem do personagem. Outra coisa bem interessante seria, quando você fizer a campanha, você focar naquele jogador omisso. Né? Você faz já medo de altura, eu vou botar umas 4 ou 5 situações de altura. E eu anoto no meu caderninho dizendo, essa situação fulano de tal vai ter medo de altura. Ou essa situação ele vai ter que socorrer uma pessoa. Assim, a próxima vez que você narrar, você vai lembrar naturalmente. Por quê? Porque você vai estar usando a desvantagem constantemente. Não, também não é muito legal, porque você foca em sacanear só com um PC. Mas, infelizmente, ele pediu. Ele pediu, sendo omisso algumas vezes. Não acho que seja sendo foco em sacanear. Acho assim, quando o narrador está elaborando a sua aventura, né?
é até uma questão é uma política de bom senso da parte do narrador. Ah, eu vou fazer uma cena onde eu vou fazer uma escada em cima de um precipício, uma escada de cordas com as tábuas tudo solta. Será que algum dos meus jogadores tem medo de altura? Deixa eu olhar aqui. Ah, falando de tal, vai se dar mal nessa aqui. Pronto, marcar. Você, evidentemente, não vai deixar de fazer a cena mirabolante que você está pensando, porque o cara tem medo de altura. Não. Mas é bom que você tenha em mente que ele tem medo de altura, né? Porque você já vai pensar, preparar situações caso ele caia, né? Aí, vou botar um rio lá embaixo, porque se ele cair, ele vai levar pela correnteza, alguém vai ter que salvar, resgatar ele. Você já vai programando situações. Eu sei que muitas vezes o narrador, ele não tem tanto tempo para pensar em cada um dos mínimos detalhes, mas quando ele planeja, ele faz esse planejamento, ele tem que ter em mente os pontos fracos e fortes dos seus jogadores, senão ele mata a mesa inteira. Ele pode acabar matando a mesa inteira. E é muito complicado, né, esse tipo de jogador, O omisso, né, porque ele não ajuda o narrador. Aí o cara olha e diz, não era minha obrigação dizer não. Não era minha obrigação. Não, não era sua obrigação. Aí é uma questão de ética e que você está se divertindo também. Você não comprou a porcaria da desvantagem, cara? Tá fazendo um jogo duplo agora, tu compra a desvantagem, não quer usar, tu só quer os pontos, só quer o benefício. Então, quer dizer, isso é chato, os outros estão tudo pagando pelas desvantagens que pegaram, os outros jogadores estão tudo pagando, e você não quer pagar pelo que pegou. Então, quer dizer, como é que eu posso jogar com uma pessoa, né? Como é que você não pode jogar com uma pessoa que você não confia, uma pessoa que vai estar sempre procurando tirar vantagens de você. Ai, mas eu esqueci, eu juro por Nossa Senhora que eu esqueci de verdade. Pode acontecer? Pode, assim como o narrador pode esquecer, o jogador também pode esquecer, né? Mas, gente, uma vez perdida, né? Toda a vida é incrível, ele só esquece do que prejudica ele, porque o que é benefício dele, ele lembra de tudo. Só esquece das desvantagens, só esquece do que prejudica ele. Aí você tem que ver, narrador, você tem que fazer análise. Ele é esquecido mesmo, é lesado mesmo, não presta atenção em nada mesmo, ou ele é mal intencionado? Porque a política para cada um dos dois casos é diferente. Se o cara é lesado mesmo, você, narrador, vai ter que prestar mais atenção nele mesmo. Agora, se ele é desonesto mesmo e tudo, tem que chamar ele para conversar e tem que começar a marcar cerrado em cima dele. E até mesmo criar situações realmente punitivas dentro da própria campanha, tá? Para que ele pare com esse negócio de ficar... quais de vocês matou o dragão lá atrás? Aí ele, não, fica calado, na dele ele sabe não diz nada. Ah, foi você, vai ganhar o prêmio, ele não vai, tá entendendo? Jogar as glórias dos atos e dos acontecimentos para outros jogadores que não sejam ele. Aí ele vai começar a perceber, né? Ou então, quem ia ter que salvar uma pessoa que tinha aquela desvantagem, era o único que podia, e ele não foi, negou a desvantagem, e no final todo o grupo se deu mal porque ele não utilizou a desvantagem. Mas se ele já lembra, ele vai lembrar dessa desvantagem. Eu sei que vai penalizar o grupo, né? Eu sei que vai penalizar, mas depois você só revela que aquilo era importante, Júnior, depois que a merda já aconteceu, tá entendendo? Se você revelar antes, claro que ele vai, né? Eu sei, essa não e eu não gosto dela, tá? Eu gosto de ficar pro cara mesmo e dizer, se toca, para de esconder o que tu tem aí, né? Ou fazer como a Júnior disse, fazer eu mesmo as minhas próprias anotações e quando ele esquecer, eu já digo, fulano, tá, você tem medo de altura. A solução de 80% dos problemas que a NET tem é, no meio de todo mundo, dizer, seu corno, tu tá parando com a campanha, ajeite a tua campanha agora e eu não quero saber, se vira, e se você não se virar nos 30, eu não quero saber, eu não tenho ideia, não expulso o cara, viu? Mas a gente nunca expulsou um PC. A gente chegou a expulsar algum PC? Não, e mesmo a gente sempre... Por isso que a gente tem tanta ideia de como lidar com PCs, porque a gente nunca expulsa. Não, mesmo nunca cheguei a dizer, vai Os embora. Os mais chato que a gente encarou. Teve uns que mereceram, mas você não quis expulsar. Teve um que eu teria expulsado, mas você não quis. Não expulso. Um vírus, mas, né? Um vírus. Lá na frente, vamos falar do vírus.
Mas, gente, é porque tem uns que tiram realmente você do sério. Tem uns jogadores que parece assim que eles fizeram pacto com uma entidade para estragar o seu dia, mas às vezes não é, às vezes tem outro problema, outra situação acontecendo, muitas coisas você tem que tomar cuidado, porque às vezes o cara só faz isso porque ele vê que funciona. Às vezes ele só é trapaceiro ou só é omisso, por quê? Porque ele vê que funciona. Na hora que você mostrar para ele que aquilo não funciona, ele vai parar. Tá certo? Tem certas situações que as pessoas fazem na mesa da net, já não fazem na minha. Como um pequeno exemplo, a magia. Há certas regras que quando a net vai narrar magia, tem um jogador X que adora jogar com a Francinete porque sabe que ela vai liberar, vai facilitar os feitiços e tudo mais. Quando é comigo, o negócio já é diferente. Tanto é que o jogador X não pode jogar comigo. Porque quando ele vai jogar comigo, eu vou respeitar os turnos da regra. É, círculo 5 é -5 na iniciativa. Que fica um pouco entediante e chato. Fica, porque é muita regrinha. Mas que eu acho que é necessário fazer para poder deixar as coisas justas, né? Porque sem elas, a magia fica muito poderosa. Bom, então é isso aí, né? Vamos parar. Se você é um jogador omisso, pare com isso, tá entendendo? Assuma o personagem que você criou, dê vida ao personagem. Eu sei que às vezes é triste você cair da escada, mas da escada de corda, mas às vezes aquilo ali, se o seu narrador for um bom narrador, pode conduzir você para uma situação na história que você nem esperava, uma situação milhares de vezes melhor do que se você tivesse atravessado aquela ponte. Então, ninguém é perfeito, todo herói tem suas limitações. A gente vê no cinema, vê nos filmes, né, que todos os heróis têm suas limitações e que você não pode ser o Senhor Fantástico, com todas as qualidades e nenhum defeito. Você tem que ter um ponto fraco, né? Você vê o Aragorn do Senhor dos Anéis, ele não sabe se ele vai ser um bom rei, né? O Gwyn é encrenqueiro, né? Tem medo de perder para o elfo. Então, cada um tem lá seus pontos fracos, suas desvantagens. Mas você também tem que ter as suas. Personagens perfeitos, gente, acredite em mim, são chatos. A beleza tá na imperfeição. Tá bom? Quando você entender isso, você vai ter entendido o que é jogar RPG. Vamos continuar? O terceiro tipo de hoje é como lidar com o personagem, com o jogador Vampiro. Um jogador vampiro. Gente, não é um jogador que sai bebendo o sangue de todo mundo, ou que usa os seus coleguinhas como, né, para sugar, né, a história dele, não. Ele fez isso aí como um trocadilho pro vampiro a máscara, né? O que seria esse jogador vampiro? É aquele jogador que ele joga contra todo mundo na mesa, ele está sempre tecendo intrigas, ele está sempre jogando um personagem contra o outro, jogando contra os personagens, né? Ele nunca se alia com ninguém, tá? É aquele jogador que utiliza um método de interpretação do cenário Vampiro à Máscara. A gente sabe que Vampiro à Máscara, cada clã de vampiro, né? Em guerra contra os outros clãs. Então, seria basicamente esse o jogador vampiro. E como lidar com esse tipo de jogador? Completando um pouquinho, é essa ideia mesmo, porque a temática da Vampira Máscara é você é meu aliado até que você não me sirva mais e eu possa tirar você do jogo, né? Essa é a temática desse jogo, mas é levar essa temática para jogo que não necessita dela, que seria simplesmente o jogador que todo mundo é o inimigo dele. Ele não suspeita tudo. Também tem que ver que se não é a mesma coisinha do jogador que a gente comentou antes, que é o diqueiro, né? Não sei se foi esse ou foi o Estrela. Que se não é o narrador que tá, né? Foi o do bater, né? Bater e pilhar. Uhum. Se caso ele não tá traumatizado, se ele não tá querendo fazer isso, porque o narrador bota ele em tantas situações a qual ele não deve confiar em ninguém, que ele simplesmente... Ele já pode vir de uma mesa, né? Onde isso era frequente. Mas aqui a ideia é foco mais de que ele quer matar outro PC. É outro PC. Ele quer ser o último PC sobrevivente. Brilhar sozinho. Quer brilhar sozinho. Ele acha que vencer é aquele jogo que só quando restar restar apenas um, eu sou o campeão. Né? Esse é o tipo de jogador. Cara,
esse tipo de jogador, eu não gosto. Eu não, cara, e é difícil. Eu acho que é um dos que eu gostaria de expulsar da minha mesa, né? Mas para eu poder lidar com ele, é uma situação que é bastante comum com vários outros aspectos, que seria você fazer que o que ele está fazendo, ele querer matar os outros, e muitas vezes não quer matar nem NPC, é só PC mesmo. Ele se alia com os NPC porque sabe que os NPCs Vão matar os vão PC. matar os PCs, né? Que o único jeito é você descrever para ele que a situação não é assim. E o que ele está fazendo está causando uma cascata que vai engolir ele cada vez mais. Fui muito abstrato aqui, eu não expliquei direito. Eu dei uma de intelectual aqui. Então vou tentar ser mais direto, né? Tente ferrar com ele. Não tem outra. Tente ferrar com ele. E diga, é porque você quer matar os PC. Ou você muda, ou simplesmente eu vou ter que dar um jeito de matar o seu personagem, que vai fazer um personagem melhor. Porque não tem condição. Eu não posso jogar preocupado em criar situações em que você simplesmente. Eu não posso criar você se encontrar com fulano, porque você vai dar um jeito de matar fulano. Vai inventar uma desculpa qualquer. Como é que eu vou poder narrar uma campanha em que todos têm que estar unidos, que eu preciso que todos estejam unidos para cumprir um objetivo, de que todos é uma peça de um xadrez, se você quer matar, quer quebrar todas as peças? Não pode, então não há outra maneira. Vai ter que conversar diretamente, olhar para ele e dizer: ajeite-se ou eu vou te matar. A melhor maneira de tirar a gente da mesa não é você chegar, na minha opinião, não é você chegar na cara dele e dizer: cara, se ajeite, cara, se organize. É fazer no jogo, saber que o jogo dele não está dando certo. A melhor maneira de fazer ele sofrer é ele perdendo XP. Não adianta matar, faz ele perder XP. Faz aqueles que estão aliando um ao outro, se dando bem, e ele que está tentando matar todo mundo, não se dando prejuízo, ficando mais fraco pelas consequências da ação dele. Claro que existe uma situação, apenas uma única situação, na minha opinião, em que o jogador vampiro é aceitável. É quando o narrador está narrando um cenário típico de Vampiro à Máscara. Eu pensei que era Né? óbvio. Ele está narrando um cenário, mas não só o Vampiro à Máscara, qualquer cenário em que um cenário de sobrevivência, tipo, por exemplo, joga todo mundo na ilha e só um vai sair de lá vivo, jogando jogos vorazes, né? Então, se o narrador está criando essa situação, beleza, você tem que jogar o que o narrador botou para você jogar, ou então se levantar e ir embora. Mas eu detesto, Francinete, detesto jogar campanhas onde eu tenho que colocar PC para matar PC, tá entendendo? Eu acho que isso não é o espírito, né, do RPG em si. O RPG não nasceu com essa premissa. Muita gente curte, legal, bacana, acha divertido. É uma nova ideia. E se sentem bem, paciência. Eu não gosto. Então, eu acho que a melhor maneira de lidar é o contrato social. Você tem que já deixar bem claro na mesa qual é o tipo de campanha que você está narrando. Estou narrando uma campanha onde estou narrando Caverna do Dragão. Vocês são tudo amigos de infância, perdidos no mundo imaginário, e um vai ajudar o outro a sair daqui. Então, quer dizer, não, estou narrando uma campanha onde é cada um por si e Deus contra todos. Então, quer dizer, você deixa isso bem claro no contrato social. E aí, se aquele jogador não está seguindo o contrato social, você chama ele para conversar. Olha, cara, tu está quebrando o contrato social. Você não pode sair matando todo mundo na mesa. Você tem que se aliar com eles. Esse é o objetivo da história. Ai, mas nada, eu quero fazer minha própria história. Então você pega, faz sua própria história e narra para outras pessoas. Quer narrar? A gente marca um dia a campanha e tu narra a tua própria versão. Tá? Você pode notar que certos narradores, pelo que eu percebi, eles não gostam de dar... eles têm medo de perder a mesa. Porque eles já sabem que são meio arbitrários. Tem medo de oferecer espaço para outras pessoas. Se oferecer espaço para outra, talvez a outra pessoa. Então, se esse é o seu caso, não, você tem medo de perder a mesa, eu acho que é melhor você procurar um psiquiatra, né? Essas questões de perda aí já. Garantir, né? Saber que o seu taco é bom, é garantido, né? né? É bom, né? Pois é.
Mas assim, então não tenha medo de perder sua mesa, não. Se você for um bom narrador, eles vão jogar com outro cara e vão jogar com você também, voltam para jogar, viu? Não se preocupe, não, tá? Mas se você não for um bom narrador, aí é bom que você aprende com essa experiência, arranja uma nova mesa e procura se tornar um bom jogador, olhando no nosso canal as nossas dicas. A gente vai te ajudar a se tornar um excelente narrador, tá? Tem muita Tentar, dica pelo legal. menos, tentar. Tentar, pelo menos, né? Mas voltando ao jogador, que é o polêmico da questão aqui, eu não sou tão tolerante quanto o Francisco nesse aspecto. Eu tiro o chapéu para ele, viu? Ele é muito tolerante. Eu dou logo play no jogo e digo logo, jogo logo o contrato sobre a mesa. Eu não aceito, tá? Se vai jogar desse jeito, vai jogar em outra freguesia. Por quê? Porque, gente, eu penso da seguinte forma. Eu posso penalizar ele, posso castigar ele na história, posso fazer com que o feitiço vire contra o feiticeiro, né? Posso fazer isso. Mas isso funcionaria legal para mim se fosse só eu e ele numa queda de braço livre, tá entendendo? Mas existem outros jogadores na mesa e esses outros jogadores não são obrigados a passar por esse tipo de situação. Aí vai sair, sabe o que da minha mesa? Um bocado de jogador traumatizado que vai sentar na mesa de outra pessoa, olhando para um lado e para o outro com medo de que os coleguinhas da mesa se preparem para matar ele. Tá? Então, eu acho assim que o narrador ele tem muitas obrigações, e uma das obrigações do narrador é essa, manter a ordem, a paz na mesa. Se ele não está conseguindo isso, como é que ele quer conseguir contar uma Eu história? concordo com todas Né? essas ideias, Como é que ele mas vai conseguir narrar? eu concordo com todas essas ideias. Acho que isso é Ah, interessante, que se você não aguenta, é melhor expulsar. Mas a ideia do RPG é a liberdade. Porque se não tiver tá, liberdade, tá. você vai jogar videogame. Que videogame curta é a Eu minha liberdade. entendo a sua posição nesse aspecto da liberdade, e até concordo, mas eu acho que a liberdade ela requer responsabilidade, a questão da causa e efeito, né? Eu te dou liberdade. Tu faz besteira, tem consequência, né? Tem Exatamente, porque é o que eu responsabilidade, disse. Você vai né? fazer a consequência dos atos dele. Ele vai sofrer pelo que ele fez. Não acho justo aquelas outras pessoas que não tem nada a ver com a queda de braço entre o narrador e o jogador serem penalizadas por causa que aquele cara tá querendo bancar o bichão na mesa. E eu vou deixar ele ficar bancando o bichão na mesa, matando os outros jogadores, coitados, que não tem nada a ver com a Se ele história, quer matar os outros né? jogadores, a ideia também interessante seria os outros jogadores se unirem para matar ele. É, aí eu concordo com todos esses raciocínios, A mas a mesa. minha ideia aqui era dar dica para o narrador resolver, né? Eu não É acho que verdade. jogar a resolução para a mesa seja uma maneira do narrador resolver isso. Ele está jogando a responsabilidade dele para a mesa resolver o abacaxi Para que você ele não está resolver é dessa conseguindo, maneira. Mas né? a partir do momento que o narrador permite que essa união seja feita para o combate dele, não é o narrador que está liberando a ação. Não, se Não o é uma narrador, atitude né? dele, porque ele podia bloquear as ações dos outros jogadores. Dizer, vocês não fazem isso. Mas eles podem simplesmente chegar para ele, pessoal, essa situação que ele está fazendo, tem pessoas ao redor, NPCs murmuram para ele que ele está tramando a morte dele. Tô entendendo, tô entendendo. Aí os PCs que vão fazer vão se unir com outros NPCs e vão acabar com ele. É verdade. Tem alguns narradores que eles cimentam tanto essa discórdia na mesa Não tem narrador que que eles chegam a gosta. colocar no background que fulano não gosta de outro, ou que fulano matou a mulher do outro, ou que fulano sumiu com, né? E aí, quando eles se encontram, é claro que vai rolar treta. É claro, aí depois o narrador não tem o que reclamar disso, é claro que não vai tentar matar o outro. Mas eu estava partindo da premissa de que esse jogador ele tenta matar sem motivo. Não, Ele tenta não, matar sem né? motivo. O narrador não deu Essa é a ideia. motivo nenhum, o outro jogador na mesa não deu motivo nenhum, simplesmente porque ele é sacana mesmo, tá Agora, se entendendo? tiver no back, aí o problema é do narrador. Tiver no back, o narrador autorizou, e aí o cara não é sacana, ele está interpretando o personagem dele. Não deve ser punido por Punido isso, por isso. muito pelo contrário, se ele conseguir matar a mesa todinha, ele tem que ganhar uma estrelinha, porque ele De cumpriu o bom menino. objetivo do background dele. Mas cada caso é como a gente diz, senta e conversa, porque cada caso é um caso, né, narrador? Não vá também pegar as regras desse manual de sobrevivência e sair aplicando levianamente. Veja se realmente seu jogador está enquadrado, né, nessa situação.
ou não, né? E aí, no caso do jogador que nós demos dica, quer resolver com ele, chama para conversar. Quer resolver dentro da mesa, em off, né? Joga os problemas do abacaxi para Se ele em você achar off, que a maneira de tá resolver é chamar entendendo? ele pro meio da rua e meter o cacete, o problema é seu. Quer que Chama a a polícia mesa depois. resolva por você, dá o toque para a mesa, ó, Não, gente, vocês que literalmente, têm que sai no fazer isso off, vai aí. lá e bate no cara no meio da rua, espanca ele. Aí é problema seu. A gente não tá dizendo pra você fazer isso. Mas existem Mas várias maneiras de se a resolver esse liberdade é sua problema, de fazer a né? idiotice que você Tem de achar. fazer da maneira, né, mais fácil assim, ou então de uma forma que pelo menos ninguém fique sabendo que foi você que deu um Nós soco. estamos no país livre, né? É Mas verdade, mas como eu não é disse, olha as correto. consequências, olha a responsabilidade depois, Estamos tá? dando a melhor alternativa para você. Mas, pessoal, é isso aí. Espero que vocês estejam gostando do manual de sobrevivência. Espero estarmos ajudando. Se tem algum desses casos que você já vivenciou, coloca aí nos comentários. Se não, né? Se tiver algum que você queira compartilhar, que você queira que a gente comente aqui, bota aí também, porque pode ser que a gente tenha esquecido desse. A gente vai lembrar, vai voltar e fazer um vídeo sobre esse assunto. No mais, curte, compartilha. Obrigado pelo carinho, pela atenção. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o engessado, tá? Então, se inscreva se não for inscrito. Se já foi inscrito, ativa o sininho para você receber a terceira parte desse especial falando sobre o manual de sobrevivência do narrador. Até o nosso próximo encontro. Fica com Deus. E até. Até.